gente, agora aquele assunto pra gente bater um papo aqui. Eu gosto muito de falar sobre as relações comportamentais, as nossas relações, né? Bom, e mentira, né, gente? Poxa vida, tem ainda muita gente que depende de mentira, é um vício, enfim, é uma conversa bem bacana pra gente bater esse papo. Eu recebo aqui no estúdio a Paula, Padre Divaldo e eu, nós vamos falar por que afinal as pessoas mentem, hein, gente? Existe uma explicação para isso? Bom, vamos explorar mais esse tipo de comportamento. Bom dia, Paula, seja bem-vinda. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês hoje. E vamos lá falar um pouquinho de mentira, né? Mas não podemos mentir, né? Não podemos mentir, é verdade. Não mente pra gente, né? Ô, Paulo, eu queria que você falasse pra gente, do ponto de vista psicológico, comportamental, né? Por que as pessoas mentem? Bom, a gente precisa pensar que a mentira também é um comportamento. E os comportamentos, eles são aprendidos, né? Então, muitas vezes, a pessoa ela cresceu naquele ambiente onde a mentira era muito comum, onde ela era estimulada a mentir e tinha recompensas para mentir. Esse é um dos pontos, né? Mas aí a gente vai entrar em outro ponto, que são as crenças também, as crenças limitantes de algumas pessoas, né? Então, bom, se eu tenho alguma crença limitante de desvalor ou desamor, eu vou buscar a aprovação sempre do outro, né? Então, Dá um assim, exemplo pra gente. por exemplo, eu quero a aprovação da pessoa pela minha roupa, né? Tá. Eu coloquei minha roupa, nossa, mas tá tão bonita, mas eu não consigo ver que aquela roupa tá bonita. Eu preciso da aprovação do outro para entender que ela tá bonita. Então, a busca de aprovação acontece aí. Mas em relação à mentira, tá? Eu tenho um compromisso para ir, eu preciso me apresentar de alguma maneira ali específica. Mas aí parece que eu não tenho toda aquela bagagem que eu preciso. Eu vou inventar, vou mentir um pouco, vou falar que eu tenho um pouco mais de pós-graduação, um pouco de curso, porque aí eu vou ter um pouco mais de reconhecimento daquela pessoa. Então, a gente pode entrar ali nesse ponto também. Então, a pessoa ela busca muito o reconhecimento, né? Então, se a gente entrar nesse ponto das crenças limitantes, vai entrar nesse ponto também. Entendi. E quando você falou aí no comecinho, né, padre, que é ali a cultura, a mentira é aprendida, sim, me veio uma imagem, né, na família, quando as crianças são pequenas ali, a mãe fala assim, fala lá pro seu pai que não é isso. Tá chamando, o vizinho tá chamando. Fala lá que a mãe não tá, sim, né? Sim. E a mãe tá ali falando, sim, né? Então fala lá que a mãe não tá. E às vezes quando a família tem várias estruturas de família, e aí dentro de casa mesmo ensina esse tipo de mentira, principalmente com outros familiares. Sim, sim, sim. É isso mesmo? É isso mesmo. A mentira é um comportamento e o comportamento é aprendido. Então, ele pode ser aprendido desde a infância, né? Como você disse, fala que eu não tô, né? Fala pro seu pai outra coisa. Então, assim, por quê? Mas por que falar, né? Mas aí, enfim, aí a gente entra em outro ponto. Mas sim, o ambiente ele influencia muito. E se naquele ambiente as pessoas mentem, logo a criança ou adolescente também vai aprender e ser estimulado a isso. Que isso é normal e que isso é o viver, né? Exatamente. E culturalmente, sempre a mentira apareceu como uma artimanha, uma esperteza. Exatamente. E para que eu possa me dar bem, né? Ou enganar o outro. Exatamente, para exatamente. que eu possa, de uma certa forma, viver. Sim. E você traz uma questão que é sempre o olhar do outro. Exatamente. Esse olhar do outro que me coloca na minha vida. Exatamente. Né? É a questão da heteronomia. Os valores que eu vivo a partir do outro. Se mamãe e papai estão perto, eu sou bonzinho. Sim. Mas se afasta um pouquinho, eu continuo bonzinho. Nem tanto. Mas é isso que a gente vai fazendo. Se eu sei que o farol está ali, o radar está ali, eu mudo. É isso mesmo. E a aprovação na nossa vestimenta, no nosso modo de ser, eu me pergunto, a gente não vai construindo um outro eu, sim, sem ser nós mesmos? Sim, com toda certeza. Aí a gente entra numa realidade que não é nossa, né? E principalmente nas redes sociais, né? Falso Quanto constante. que a pessoa apresenta o que ela não é, na verdade, né? Então, assim, você entra numa realidade que não é sua. E aí a gente pode até entrar em alguns transtornos, né? Então, nós temos um transtorno chamado de mitomania, que é a compulsão por mentir, né? Então, a pessoa ela já não tem mais aquela consciência da mentira. Ela vai mentindo automaticamente. Ela acredita na própria mentira. Sim, exatamente. Faz da mentira uma verdade. Exatamente. Que horror, isso é patológico. Sim, é um transtorno. Nós Olha. temos aí o nome, mitomania.
Então, assim, sim, pode se desenvolver, né? A gente começa a mentir, mente um pouquinho, aí vai tendo alguns benefícios, como você disse também, né, padre? Ah, eu tive uma vantagem, eu consegui manipular aquela pessoa, tive um benefício. Então, eu vou sendo estimulado cada vez mais a mentir. Porém, a curto prazo pode te dar um alívio a mentira. Mas e a longo prazo? Você vai conseguir sustentar, você vai ter que mentir sempre, né? E aí entra naquele ciclo vicioso Por também. que a pessoa tem medo, então, de falar a verdade? Bom, Principalmente se acontecer realmente alguma coisa, Aham. né? Vamos supor, uma pessoa assim que ela não tem o hábito, né? Mas aí ela se vê numa situação crítica ali e aí ela tem uma dificuldade de falar a verdade. O que está acontecendo na cabeça dentro dela? pode ser que ela sinta que ela esteja prejudicada, que ela seja prejudicada. Pode ser que esteja ligado também à autoestima, uma baixa autoestima. Bom, se eu falar a verdade, aí não vão me dar o crédito que eu preciso mentir. Então, assim, vai dizer muito sobre aquela pessoa, como ela está com ela mesma e sobre as crenças dela, sobre o mundo, sobre o outro. Então, é mais ou menos por aí, pelo lado da autoestima, mas também pelo lado das crenças. É claro que surgem muitas perguntas, né, Padre Edivaldo? Para a gente bater esse papo filosoficamente, psicologicamente. Essa construção de um alter ego, né, na Sim. nossa sociedade hoje. Sim. Nós estamos vivendo numa sociedade da pós-verdade, que a verdade não é levada em conta. E muitas vezes a verdade nos fragiliza. O ser bom, por exemplo, é ser considerado bobo. O ser honesto é não ser muito inteligente. O ser verdadeiro, muitas vezes, ou falar aquilo que nós sentimos, pensamos, é complicado para quem? Quem que vai me aceitar do jeito que eu sou? Sim, e até mesmo nesse ponto de Perfeito. vulnerabilidades, né? Às vezes a Isso. pessoa coloca a vulnerabilidade como um ponto de fraqueza, mas não, você precisa ter muita coragem para você ser vulnerável. Então, sim, é um ponto de fortaleza, mas não é fácil a gente se colocar vulnerável diante de algumas situações. Mas não é porque é difícil que a gente não vai praticar e que a gente vai ser prejudicado por conta disso. Tá, mas nessa autoproteção que se cria através da mentira, a gente não escuta, teologicamente falando e psicologicamente, o nosso interior. Sim, Né? A gente para de escutar-se. sim, sim, E quando a gente para de escutar-se, eu paro de vivenciar sim, as minhas emoções, os meus sentimentos, sim, sim, aquilo que realmente penso e sou. sim, sim. Eu concordo, padre. E como que nós podemos superar isso? Tá, primeiro, esse ponto, né, como você disse, é um que nós chamamos de questionamento socrático, né? Isso. É começar a se perguntar, bom, por que que eu tô mentindo, mas por que que eu não consigo falar a verdade, né? Aquela coisa, quando a gente vai se perdendo, a gente nem questiona mais, a gente só mente, né? Mas nesse ponto, a gente consegue aí tá perguntando para si mesmo, fazendo os questionamentos socráticos para a gente poder ressignificar algumas crenças. E aí a gente precisa, primeiro, fazer um exame de consciência. Tá, será que é necessário mesmo? Eu preciso mentir? Qual que é? Por que eu tô mentindo? Por que não eu falar a vou verdade? sustentar a verdade? Sim, né? sim. E que evidência que eu tenho que se eu mentir, eu vou me dar muito bem. É. Ou que se eu falar a verdade, eu vou ser muito prejudicado. É. Né? Então, começar a se questionar. Isso é uma técnica muito boa. O questionamento socrático. Nossa, que maravilha, O hein? questionamento interior, né? Entendeu? né? Isso Aquilo mesmo. que eu sou, quem eu sou. E não deixar a pressa, a ansiedade, querer resolver ali. Sim. Dê um tempo, esse Sim. espaço, esse silêncio, essa pausa para se questionar, Exatamente. vai ajudar. Sim. Tá tudo bem, Sim. né? Um outro questionamento, não só o pessoal, eu creio que é o questionamento social. Sim. A Perfeito. sociedade nos impõe certos modelos. Sim. Eu preciso viver dentro desse modelo. Se eu não viver dentro desse modelo de beleza, disso, daquilo, Sim. eu não sou aceito. Sim. Não temos que questionar esses Com modelos toda certeza. para poder Com ser... toda certeza. Ainda mais nessa era de redes sociais, Sim. né? Às vezes a pessoa ela impõe pra gente um espaço tão apertado e aí a gente vai se apertando para caber. Mas por que eu tô me apertando para caber nesse espaço apertado que a sociedade impõe? Porque eu não posso ser eu, porque eu não posso falar a minha verdade. Né? E aí a gente vê o quanto que a autoestima também está fragilizada nesse sentido, né? Sim. O quanto que a pessoa busca o valor dela através do outro. Eu vou fazer uma pergunta que eu não sei mesmo. Vou perguntar porque me passa aqui pela cabeça. Vocês dois podem responder para nós. Até que ponto isso é, então,
um hábito, educação, ou que hora entra aí o caráter, né? Ou realmente a personalidade da pessoa de ter uma estrutura de mau caráter, por exemplo. É isso? Olha, do ponto de vista filosófico, entra a questão da construção dos nossos valores, que nós construímos nas nossas relações. Quando nós vivemos a heteronomia, o olhar do outro, nós não vivemos a autonomia. Nós não vivemos a convicção. Eu não estou convicto daquilo que realmente eu sou, daquilo que realmente eu penso e aquilo que eu devo viver. Essa falta de convicção nos leva a ir caminhando na vida, construindo inverdades. Né? E eu creio que, teologicamente falando, isso interfere na busca da nossa felicidade, da nossa realização. Com certeza, porque aí também a gente olha pelo lado que a pessoa ela vai perdendo a identidade, né? A sua personalidade, sempre para caber no espaço do outro. Mas aí também a gente pode entender que tem pessoas que têm alguns transtornos de personalidade e que vai dizer muito, você falou sobre caráter, né? Mas a gente pode olhar pelo lado do transtorno, né? Que a pessoa pode ter um transtorno e aquele transtorno, ele acaba se alimentando ali das mentiras, né? Ela vai se estimulando, vai tendo alguns benefícios e vai praticando cada vez mais. Mas aí pensar que de repente não é o caráter, sim um transtorno que a pessoa pode tratar através de terapia, também com psicoterapia, medicação e com certeza também fortalecendo a parte espiritual. Perfeitamente. Nossa, se eu falar que eu quero encerrar a entrevista, é mentira. Porque tá muito boa essa conversa, eu acho que é fundamental você talvez aí rever essa entrevista no YouTube depois, né? Talvez colocar para a família acompanhar, assistir, conversar, discutir, procurar ajuda. Porque a Paula está aqui exatamente para esclarecer como esse olhar filosófico do Padre Edivaldo nos ajuda a entender que somos seres humanos, né, individuais, temos as nossas particularidades e a gente deve olhar para si e fazer essas questões, tá bom? Paulinha, muito obrigada. Imagina, um prazer estar aqui com você. Muito bom bater esse papo com você. Obrigada. Obrigado, mestre. Obrigada. Deixa eu um apresentador, ótimo entrevistador. Entrevistado e entrevistador. Adoro. Uma delícia bater esse papo com ele também, né, Paula? É mesmo, obrigada. Bom, gente.